bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Estamos também no difusorajundiaí.com.br. Estamos também aonde, gente? No Spotify e no YouTube, YouTube/Taina Franco. Tá lá o programa Francamente. Para você que tá aí pelas ondas do rádio, também conhecer a carinha dos nossos convidados, de todo mundo que passa por aqui. Vocês sabem que esse programa, em Jundiaí, ele acontece aqui na cidade de Jundiaí e é um programa voltado para artistas, para cultura, para movimentos sociais. E estamos num momento muito delicado, quer dizer, há quanto tempo estamos em momentos delicados nesse país, não é mesmo, minha gente? E eu procuro trazer aqui pautas para a gente tentar furar um pouquinho essas bolhas que os algoritmos, que a internet nos proporciona, né? Então, hoje está aqui comigo uma pessoa que faz um tempo que eu acompanho. É uma pessoa, uma das mulheres mais admiráveis. Eu não falo nem só da política, mas muito pela política também. Ela é mãe, ela é deputada federal, está aí concorrendo a uma reeleição. Ela é militante feminista, ela é servidora pública, enfim. Sâmia Bonfim. Ó, fiz até uma riminha aqui. Ficou Bem-vinda. ótimo. Horrível, Muito mas obrigada obrigada, pelo Tainã. carinho. Obrigada demais. Parabéns pela rádio, pelo programa, pelo trabalho, pela militância na cultura. A gente tem uma amiga em comum, Temos descobrimos agora, a grande Inti Queiroz. A Inti Queiroz tem 4 anos, tá me devendo uma entrevista. E sabe, a Inti é uma figura que todo lugar que eu vou, eu conheço alguém que conhece a Inti, porque ela tem um trabalho na cultura muito sério, enraizado, muito profissional, então Eu conheci é a uma Inti honra. em 2003, e ela tinha o Festival PIB, o Expresso Uhum. Jazz, enfim. Então, estava sempre aí militando pela cultura e pelas políticas públicas, né? Que uma coisa é a militância fora das políticas públicas, você trabalhar para o seu, né? A Inti sempre foi uma pessoa que trabalhou por um conjunto de ações, sempre ali na linha de frente de cultura. E ela me deixou esse pequeno legado desse caos que é a briga por políticas públicas, né, Sâmia? Sim, e ela me ajuda muito no mandato, na pauta de cultura. E esses últimos 4 anos, quem você disse, é um momento delicado, se arrasta por muito tempo. E para a cultura, em especial, foi tudo Sim. muito difícil, né? Subfinanciamento, perseguição ideológica, desmonte de políticas Já públicas vem, que desde estavam da era estruturadas. Temer, já tem essa questão dos desmontes, né? Porque eu nunca me esqueço, uma vez eu fiz uma viagem e aí eu lembro de ler no museu alguma coisa num cartaz dizendo que se você quer desunir um povo, destrua a sua cultura. Exato. Então, esse caminho, ele é tão delicado, né? Porque cultura no Brasil é um lugar tão do superficial, né? Isso aqui é supérfluo. E nada, é nossa estrutura, é nossa base, né? E a gente vê como isso afeta as relações, E né? mesmo do ponto de vista do funcionamento da economia, né? A Sim. cultura corresponde a 4% do PIB. Sim. São milhões de trabalhadores diretos e indiretos, porque tem aquele que está ali na frente, né, produzindo a expressão maior da arte, da cultura, mas tem toda uma rede de trabalhadores no invisíveis, né? entorno, e é uma área que sempre foi de trabalho precário, flexível, sem regulamentação. Então, isso que é regra hoje no Brasil, né, da desregulamentação das leis trabalhistas, para quem vive de cultura, sempre foi uma realidade. Sim. Então, no momento de crise como chegou a pandemia, né, o isolamento social, a não participação do governo como responsável, né, pela manutenção do setor, foi o primeiro a sentir, foi o que mais sentiu. A Foi o gente primeiro a fechar e o e o último a último a voltar. voltar, porque vive essencialmente de aglomeração, né. A gente teve conquistas importantes, como a Lei Aldir Blanc, que financiou boa parte do setor Você foi durante a pandemia. coautora, né? Isso, sou coautora. Foi uma lei inovadora, porque ela também permitiu que diversas cidades que não tinham um conselho organizado, às vezes não tinham uma secretaria de cultura, pela primeira vez recebesse recursos e pensasse a pasta para aquela cidade, para aquele setor. Aí agora, mais recentemente, a gente teve a Lei Aldir Blanc II, que é um financiamento estrutural da cultura, e a Lei Paulo Gustavo, que é emergencial. Uma luta. Aprovamos, o Bolsonaro vetou, derrubamos o veto, mas agora ele colocou uma portaria que congela esses recursos. A lei emergencial fica para o ano que vem, a lei estrutural para o outro 24. ano. Ou seja, aquilo que é emergencial deixa de ser. E os Porque se é para o ano recursos que vem. agora vai para aquele orçamento secreto que você vem falando já há bastante tempo, né? Exatamente, que é a parte mais grave. Tira dinheiro da cultura para ir para o orçamento secreto, mas também tirou da merenda escolar, da ciência e tecnologia, tudo para pagar deputado, para comprar
voto no Congresso Nacional e comprar o silêncio diante das trocentos pedidos de impeachment, que eu já perdi a conta de quantos tem lá na mesa do Arthur Lira. E o Lira tá lá sorrindo, feliz, alegre e contente, sentado em cima, né, de Em algumas berço caixas de sapato. esplêndido, exatamente. Mas é muito grave isso, Sim. porque esse orçamento secreto são 16 bilhões de reais. Para você ter uma noção, é um orçamento maior do que o do Ministério do Meio Ambiente. É quase o orçamento da educação, depois do congelamento que Do teve no ano teto, né? passado, que foi de 19 bilhões de reais. E é um dinheiro que nenhum tipo de. Porque assim, emenda parlamentar ela existe, são cerca de 17 milhões que cada Cada um deputado tem para para levar para suas suas bases bases. eleitorais. E as suas Isso. bases é para fazer projeto, não é para fazer, enfim, Compra, exato. Metade obrigatoriamente é para a saúde, mas isso tem transparência, tá lá no site da Câmara, tem auditado pelo Tribunal de Contas, etc. O orçamento secreto passa por fora disso tudo, é um dinheiro extra que o deputado recebe conforme ele vota a favor do governo, e é um dinheiro que ele usa para fazer política, não necessariamente para ajudar politicamente a cidade. Sim, faz política partidária e não política pública. Exato, e eleitoral, né? É. E com esse dinheiro, num país com as pessoas que estão com uma situação econômica muito difícil, vira também compra de voto, vira superfaturamento de obra, vira priorizar aquilo que é importante, às vezes, para a empresa ou para o próprio Arthur Lira. Teve um asfaltamento lindinho até a região da propriedade rural que ele tem ali no Piauí, sendo que boa parte do Estado segue numa situação miserável, também com verba de orçamento secreto. Inclusive de saneamento básico, né? Uma Exato. grande parte do Brasil não tem saneamento básico, né? Exatamente. E aí é muito triste que isso esteja acontecendo, mas é importante que a gente diga, porque o Bolsonaro tenta vender a imagem de que não há corrupção no seu governo. Tem orçamento secreto, tem o MEC dominado por uma quadrilha, que Que, também. aliás, né, vamos combinar, esses escândalos do MEC, assim, a gente vê claramente o machismo estrutural nesse país, e isso é uma pauta que eu quero entrar com você, porque Ótimo. você está lá no olho do furacão, num congresso misógino, né, pós-golpe, e a gente tem essas estruturas extremamente machistas, e os caras se protegem muito. O escândalo do MEC era para ter derrubado esse presidente. Saiu o ministro, dá uma investigação para alguns dos pastores que receberam propina, porque daí é muito escandaloso. E barras de ouro, que vale mais que dinheiro. Vale mais que dinheiro. Mas a dinâmica segue, assim, os estudantes seguem, são mais de 5 milhões de jovens que estão fora da escola, muitas escolas sucateadas, professores, muitos lugares sem receber o piso salarial, e os caras construindo escola fantasma, kit robótica que nunca existiu, ônibus escolar superfaturado. E aí o cara vem dizer que não tem corrupção no governo. Michele Bolsonaro recebeu cheque do Queiroz, que era o operador. O candidato Queiroz? Inacreditável, sim, e eu não duvidaria, entendeu? Que essa pessoa fosse impulsionada pelo próprio Eduardo Cunha. Teve esses dias na televisão aqui em São Paulo, aparecendo pedindo voto, e todos eles bolsonaristas, falando de Deus, da família, É que eu acho mas que a única pegaram esse família que eles se grande... preocupam é a É a deles dele, mesmo. claro. É a única. Eles pegaram esse mote conservador no Brasil, que colou muito bem, né? Que é o conservador nos costumes e na economia, né? Liberal, enfim, aquele liberalismo tupiniquim mesmo, né? Tupiniquim, Então a exato. pauta tem que ser conservadora, mas o mercado tem que ser liberal, né? Sabe que eu estava lendo um texto muito interessante esses dias aí, tem a ver também com o tema das mulheres no Brasil. Porque a única resposta que o Bolsonaro dá para tentar disputar o voto feminino, principalmente das mulheres evangélicas, é a partir de uma pauta moral conservadora. Inventa o fantasma da ideologia de gênero, fala mal do direito ao aborto legal, etc. Mas, ainda que colhem em algum setor, as mulheres brasileiras estão preocupadas mesmo se elas vão ter comida no prato, Sim. se os seus filhos vão para a escola, se vai ter emprego, estão preocupados com o aumento da violência, com esse aumento do número de circulação de armas, mas ele fica pregando para convertido, ele fala só para o setor conservador, para as mulheres, principalmente para os homens conservadores, mas é incapaz de dar resposta para aquilo que está realmente preocupando a população e as mulheres brasileiras. Ele usa do medo como maior instrumento, né? O medo é a ferramenta principal do bolsonarismo, né? E armar a população ajuda que essa sensação de insegurança, né? Então, mais gente em situação de rua quer dizer
mais medo. É. Não quer dizer que está faltando política pública de acolhimento, Exato, não é que tá né? faltando enfrentamento à pobreza, à miséria, precisa gerar Precisa emprego. aumentar o efetivo de polícia aí, né? E profissionais de segurança pública Sim. bem remunerados, com direitos trabalhistas, ele vai para uma lógica sempre individual. Então, se o Estado não dá conta, o cidadão que precisa se armar. Aí o que acontece? O estágio de violência política. O que aconteceu esses dias foi assustador. Uma briga entre um petista e um bolsonarista que culminou num assassinato O da facada agora, com né? requintes de crueldade, não sei quantas, dezenas de De jovens, né? Aparentemente Jovens. eram dois jovens ali na casa dos 20 e poucos anos, pelo que Há eu li. Não sei. pouco tempo, Marcelo Arruda, lá no Paraná, No em plena festa aniversário. de aniversário, foi também uma evasão e um assassinato. E isso eles querem que se torne regra no nosso país. É uma forma de Normalizaram essa violência. tentar nos fazer ter medo mesmo, sair da rua. E conforme chega as eleições e as pesquisas não se alteram, porque a população, ainda que tenha eleito Bolsonaro em 2018, percebeu a tragédia que o país se encontrou em função disso, quanto mais perto da eleição, menos se reverte o resultado, mais ele tem Mais que ir pra violento, cima. mais E tensionado. golpista também. Sim. Ameaça as urnas eletrônicas, questiona o voto digital. Faz uma loucura, tudo para não justificar o próprio fracasso diante da condução do Brasil, né? E aí, fracasso ele coloca na conta da pandemia que ele não soube gerir. Pois é, e a pandemia Né? aconteceu em vários lugares do mundo Sim, inteiro, aliás, sim, ela sim. foi mundial, mas a situação dramática, só o Brasil tá, da E a forma como tá, situação é só o Brasil. desumana que foi tratada a pandemia aqui, né? Porque, para além dos recursos não chegarem, para além de tudo que se criou, houve também uma sensação de desumanidade, assim, de tratar o brasileiro, o cidadão, como tá bom, substitui mão de obra aí, morreu, morreu. Sim, e quando ele fez piada, né, humilhou as Sim. pessoas que estavam com falta de ar, quando ignorou o papel dos profissionais de saúde, quando negou as medidas sanitárias, quando negou inclusive o auxílio emergencial. Que, aliás, você também estava Estávamos lá na ali. linha de frente, Tinha que né? estar, porque assim, foi Eu um falo você momento. porque hoje você é a liderança do PSOL na Isso, Câmara, tal, na tua atuação enquanto deputada, né? Porque as pessoas também não entendem muito o que deputado faz. Só Claro, uma né? geralzinha para as pessoas. O que você está fazendo em Brasília? Sim. É que o deputado federal. Tem uns que realmente não fazem nada, eu entendo Sim, sim. completamente quem Uma acha. função, né? Mas tem uns que fazem bastante coisa, trabalham muito. E a gente está ali para fiscalizar o governo, esse é o papel do Sim. parlamentar, ainda que muita gente se esqueça disso, de ver exatamente o que está sendo utilizado dos recursos, das políticas públicas. Ajudar a resolver o orçamento. Para onde vai o orçamento? Para onde vai né? o orçamento, aquilo que é lei no Brasil, propor novas leis, destinar recursos e tocar pautas, articulação política de demandas da população. Eu dialogo muito com os movimentos sociais, Sim. movimento de mulheres e busco atuar Você vem do majoritariamente sobre ativismo isso. dentro do feminismo, né? Isso. Qual feminismo é o seu? É esse liberal? De jeito nenhum, é boa a sua pergunta. Porque agora tem uma ideia de que vamos falar de mulher na política, isso. que é legítimo porque, de fato, há uma distorção, quando a gente é mais da metade da população, só que só 15% do parlamento. é mulher. Mas a gente teve a maior eleição de mulheres da nossa história, mas nunca teve tanta mulher reacionária. Tanta mulher que está ali para negar o feminismo, para lutar contra as mulheres, assim, para defender o governo e para tentar retroceder nos nossos direitos históricos. Então, mais do que eleger mulheres, que é importante, é eleger mulheres trabalhadoras, feministas, que estejam ali conscientes do seu papel, porque senão vai ser uma representação vazia, Sim. formal, mas sem conteúdo. Que é o que mais tem na política, inclusive partidos de direita, né, que sempre negaram o papel das mulheres, que desviam os recursos que Sim. legalmente é para candidaturas femininas. Porque tem isso, né? Tem uma cota de mulheres para as campanhas, há um dinheiro, teoricamente, para isso, mas não chega na campanha da mulher. A mulher tá ali só para fazer parte daqueles, acho que 30% de 30%, cota isso pra dos mulher, recursos partidários, mas também do tempo de TV, rádio, etc. E aí vem uma Tebet da vida dizendo que, né, olha que inovador o MDB colocando uma mulher. Eu falo, gente, essa pessoa veio da onde nesse Ela falou, a momento? primeira mulher da história candidata a presidente. Eu falei, acho que ela esqueceu que teve já uma É, presidente. porque a Dilma não foi candidata, ela pulou direto ali, sentou e pronto. Mas nesse lugar aqui, né? Não A foi pessoa. muita E não tem vergonha de prepotência, falar isso, né? Eu falo, gente, não ficou nem vermelha. Pois pra é, falar uma mas coisa é parte das disputas. É uma conquista nossa, né? Sim, Fazer com sim. que os direitos das mulheres e o feminismo se tornem minimamente mainstream. E aí
logo apropriado para tentar distorcer Mas ele. vamos combinar que ao capitalismo tudo pertence, né? Inclusive a pauta feminista, que cooptou muito bem esse feminismo dentro da pauta liberal, Exatamente. E né? aí pode ser pela via de vender marcas, produtos, Sim. cosméticos e roupas e E, e oportunidades comportamentos. individuais e comportamento. Pode ser no aspecto mínimo, somente moral no que diz respeito à sua própria vida, a forma como você lida Aham. individualmente. Mas a gente tenta sempre fazer a disputa da ideia do coletivo, né? Da transformação coletiva para as mulheres, que enquanto uma estiver numa situação de desigualdade, de opressão, de dificuldade, todas as demais não estão Alder libertas. Lord na É, veia. exatamente. Porque individualmente você pode até ser uma chefe de empresa, Sim, tá bem remunerada, mas isso vai significar necessariamente a superexploração de alguma outra sim, mulher, né? sim. Não, porque você pode ser uma mulher dentro de uma empresa e ter uma funcionária dentro da tua casa extremamente precarizada, sem os direitos trabalhistas. E geralmente é Inclusive, assim que geralmente é assim. acontece, é exceção quando isso não se expressa. Então, precisamos disputar também esse sentido de feminismo que Aham. virou palavra vazia na boca de muita gente que só tem interesse eleitoral, eleitoreiro mesmo em Sim. cima disso. Você ganhou, você foi a oitava melhor votada no estado de São Paulo Isso, para deputada, junto com aquela onda muito bolsonarista de 2018, né? A Câmara nunca foi um lugar muito amigável às mulheres, né? A ninguém, né? Mas às mulheres principalmente. Como tem sido, como é olhar de dentro? Porque uma coisa é você tá ser vereador em São Paulo, né? claro. Tá em casa, Isso, né? E como que é estar em Brasília? Porque dá uma sensação geograficamente de isolamento, no proposital, né? proposital, e imagino que também uma sensação política de isolamento, posto que grande parte da Câmara, incluindo o Centrão, está com o governo. Então, esse lugar de fiscalizar vira churrasco entre amigos, né? Ai, Literalmente, porque o agronegócio bombou, né? A exatamente. Amazônia queimou, Só então, não tem carne para o povo, agora pra ali galera entre ali, eles tem muito bem obrigada, cair exatamente. num churrasquinho bom, chama os militares, né? Ou aí tem, e tem Viagra, tem várias Picanha, coisas tudo. para o dia seguinte também. Mas eu acho que você definiu bem, assim, né? O clima que impera em Brasília, eu costumo dizer que é o do cinismo, mais do que o da violência e do fascismo, que é o tapinha nas costas, é a ideia do coleguismo, somos todos iguais. Então, mesmo aqueles que não são bolsonaristas convictos ideologicamente, mas que sustentam o governo Bolsonaro, tentam tratar ele como se todo fosse um jogo de interesses mesmo. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali, não Toma lá da vamos cá brigar. mesmo. Fala, gente, mas olha o que está acontecendo com o país. Não, mas o mais importante é eu trabalhar para o povo, eu fazer o que eu tenho que fazer, eu aprovar meus projetos. Não, nem aí. Parece que é uma grande neutralidade. O importante é você estar ali reproduzindo o teu Aham. próprio poder e você acha que você está ajudando o povo com isso. Então, esse é o clima que mais reina. Mas tem também uma segunda camada, que é esse ano, aliás, 2018, foram eleitos, de fato, muitos bolsonaristas convictos, gente de extrema Que direita, veio com o reacionária. olavismo ali junto, né? Aquela coisa que pairava, que paira ainda, né? Principalmente em alguns ministérios, em Exato. muitos políticos, essa onda que ela é mais violenta, E né? tem muitos parlamentares assim que têm isso como agenda, pauta política. Então, que está na comissão da mulher propondo homenagem para a juíza que impediu aquela criança de interromper a gestação, que estão ali dizendo que policial de segurança, profissional de segurança pública que reviste homem vestido de mulher, que seria uma mulher Aham. transexual, tem que ter o direito de não fazer isso para não se sentir constrangido. Tem deputado ali que propõe que as pessoas que fazem tratamento com cannabis medicinal não possam fazer porque é um bando de maconheiro Essa é viciado. uma outra Então, pauta que você levantou a bandeira, né? porque é muito importante, gente. São Sim. milhões de pessoas que poderiam ter uma qualidade de vida muito diferente se a cannabis medicinal fosse de fato regulamentada, distribuída pelo SUS. Eu Hoje fiz uma algum. pauta sobre isso aqui Ah, que com um ótimo. rapaz que ele cultiva, ele tem um câncer de estômago, intestino, ele só tá vivo por conta da cannabis, ele tem uma autorização para plantar, É isso. e ele estava com a filhinha aqui, a gente conversou muito sobre isso. Olha Ele é que legal. evangélico, ele toca bateria na igreja. Para desmistificar também quem são Excelente. os usuários, quem precisa, porque chega muito caro na farmácia, né? Isso Muito. a população não tem acesso,
né, a um medicamento que você pode plantar como boldo na tua casa, E as né? pessoas que estão conseguindo plantar, ou das associações, elas têm uma autorização Sim, judicial. sim, ele Mas tem. mesmo isso tem um recorte de classe, né? Sim, Porque quem claro. consegue mover processo na justiça, ter advogado para acompanhar, ter esse tempo enquanto não consegue a decisão judicial para plantar em De ter casa, acesso. ter acesso a um comprimido que é 2 ou 4 mil reais, assim, é muito elitizado. Sim. E, pô, são tantas doenças, Alzheimer, epilepsia, é É muita coisa. Parkinson, A gente chegou a câncer. aprovar na comissão especial por um voto, foi na risca, mas não foi para o plenário por cálculo político também, porque a gente ia perder no plenário, essa que Porque é a tem isso, verdade. né? Às vezes passa, tem que segurar, porque sabe que em alguma instância será barrado, né? E se ganha no plenário, o Bolsonaro poderia vetar, e provável que vetaria. Sim. Porque, como a gente estava dizendo, tem aqueles parlamentares que estão ali pela pauta, entre aspas, moral, cultural, eles disputam, estão ali para isso. E, além de terem como pauta essa questão violenta reacionária, é um modo de fazer política. Eles são violentos, machistas, misóginos, racistas, homofóbicos, nos perseguem nos corredores, vão para a tribuna para nos ofender. É a mesma coisa que eles fazem nas redes sociais, Você eles consegue fazem ali. falar na tribuna? Porque assim, eu já vi você desligando o microfone É. das pessoas aqui, ó. Tipo, É que desligou o meu em São primeiro. Paulo, né? Foi quando você era vereadora, né? Foi, Que você foi. Mas eu desligou o só microfone. reagi, ele desligou o meu antes. Mas um outro lugar é quando a mulher está falando, porque eu lembro, tem um vídeo da Marielle lindíssimo que circula, É que ela mesmo. se coloca, aquele vídeo para mim é muito simbólico. Porque sempre que tem alguém falando, você escuta um zum 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 ali, é como se você estivesse falando para ninguém. Quando vai uma mulher na tribuna, os usos aumenta, Exato, né? é exatamente isso que eu ia te falar. Você acha que a tribuna, você consegue alcançar as pessoas? Você acha que lá dentro, você acha que aquilo, de ordem prática mesmo, Claro, eu né? não sei se estão dispostos a ouvir também, Sim. mas às vezes escutam, fazem cara feia, prestam atenção no que você está dizendo, vão para a tribuna e rebatem, ou pegam aquela sua fala para fazer uma distorção nas redes Sim, sociais, sim. tentar fazer chacota. Mas o espaço do parlamento, a gente tem uma expectativa de que é aquela ideia do republicanismo, de que se debate, rebate, se constrói. 2% das vezes é assim. Na maioria das vezes, os parlamentares estão falando para fora ou estão ali discutindo o tema, tentando argumentar, mas o que os convence a definir o voto não é o argumento ou a política, é o orçamento É as secreto, internas é mesmo, as né? internas, é aquilo que é definido numa salinha e são outros elementos que definem se eles são favoráveis ou não ao projeto, né? Sim, Que não é a razão, não é a política, é o interesse econômico, na maioria sim. das vezes. A sua pauta, dentro desse ativismo feminista, a tua pauta também sempre protegeu os direitos das mulheres, né? Ali a lei Mari Ferrer também. Você esteve envolvida em vários PLs ali, várias proposições dentro da Câmara, né? Inclusive mãe solo, né? O auxílio para mãe solo também, que Foi foi o uma. auxílio emergencial em dobro no momento mais grave da Sim. pandemia. Importante ele resgatar. O Bolsonaro não queria. Não, então, porque agora é dele, né? Agora é Fofo, né? Vai dele. pra TV, da TV você diz tudo, Porque mente isso é como uma coisa quer. importante a gente falar para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, é que assim, existem as propostas e aí o Bolsonaro veta ou não. É. Mas efetivamente, com relação à pandemia, com relação a direito das mulheres, ele nunca propôs nada, Nunca propôs né? nada. Ele tá fazendo a propaganda de que foi o presidente que mais sancionou leis ao Exato, longo da história pelos direitos das exato, mulheres. exato. Primeiro que isso é mentira. E de toda forma, todas as leis que foram sancionadas, nenhuma delas foi proposta pelo Bolsonaro, ou seja, foram aprovadas apesar dele. E muitas delas foram vetadas por ele e depois nós derrotamos O o veto. veto. Como a lei da distribuição dos absorventes, que foi uma articulação de toda a bancada feminina, quase toda, Sim. porque tem aquelas que não, né, que Aham. são bolsonaristas. A gente conseguiu aprovar, ele vetou e nós conseguimos derrotar o veto. Então, o Bolsonaro não é o que mais aprovou os direitos das mulheres, na É o verdade, que ele mais teve que engolir e direito. que teve retrocessos. É o pior orçamento da história no enfrentamento à violência contra as mulheres. Nenhuma casa da mulher ou casa-abrigo foi aberta ao longo desse governo, mas dezenas foram fechadas. Nenhuma funcionária da assistência social, da psicologia, do atendimento às vítimas de violência foi contratada, mas muitas foram demitidas. Nunca uma mulher ficou tão fora do mercado de trabalho como durante esse governo. Nunca teve tanta questão de insegurança alimentar para as mulheres brasileiras. Sim. Então, porque o machismo dele não é só
verbal, comportamental, ele também é ausência de política pública e quando se propõe algo é para retroceder os nossos direitos. Teve uma portaria que foi emitida ainda em 2019 ou 2020, agora não me lembro, que diz que os espaços que acolhem as vítimas de violência e que, portanto, podem sim interromper a gestação em função disso, deveriam se tornar delegacias, que os médicos deveriam fazer um inquérito sobre as meninas, em sua maioria, que é 70% menor de idade, que procura esses serviços, para investigar se seria verdade ou não. Ou seja, ao invés de acolher a menina, Sim. abraçar, dar conta daquele momento de dor, é botar mais violência para ela. Sim. Esse é o retrato do governo Eu Bolsonaro. lembro muito do embate seu com o Araújo, Ernesto Araújo, Uhum. falando sobre o direito das mulheres e eles... Foi logo no começo do governo, assim, o primeiro ministro que eu questionei na Câmara foi ele. E foi uma pergunta completamente Ele simples. não conseguiu responder. Foram 3 palavras, assim, que eu perguntei, que ele tinha votado contra o acesso a contraceptivos. Veja, aqueles que querem criminalizar as mulheres que interrompem a gestação também não querem dar o direito para elas ter planejamento reprodutivo. Então, é imposição. Que era sobre os direitos reprodutivos da mulher e ele estava Exato. batendo na tecla aborto. E você não, tem isso. São... E ele só tava com aquela ideia fixa da defesa da vida em abstrato, enquanto na prática todas as mulheres estão morrendo em função da política deles. Sim, e é importante a gente levantar essa questão porque são pautas de costume que estão atrapalhando o acesso a direitos básicos, das coisas que já são direitos, né? Porque uma coisa é uma lei aprovada e uma coisa é você ter acesso Aquilo àquele direito, que é né? desde 1940 que é lei no Brasil. É esse o tamanho do retrocesso para as mulheres, é passar por cima de uma conquista que já é muito consolidada na sociedade brasileira. E é perseguir profissionais, perseguir ativistas. E eu acho que é por isso também que tem tanta violência política de Sim. gênero, porque é uma forma de tentar nos calar, nos fazer Porque você foi retroceder. ameaçada, né? Fui Recentemente. ameaçada recentemente. Aparentemente, porque Como se trata isso? Tá, se a ameaçada recebe e-mail lá, você vai morrer, você vai ser estuprada, você vai... Enfim, né? eu acho que há diferentes níveis de ameaças ou tratamento na rede. Tem aqueles que todos os dias eu recebo centenas, para não dizer milhares de bolsonarista xarope. Que fica lá, você quer, vou te pegar. Tem coisas que você vê que são um pouco, como eu dizer, infernizando a nossa Sim. vida nas redes sociais. Mas tem umas que são mais sérias, mais graves, quando colocam... dão mais detalhamento, né, do que vão fazer. E aí essas precisam ser encaminhadas para a polícia, precisam ser Mas há uma investigadas. investigação de fato para chegar nos autores? Isso é célere, assim? Porque... Não é célere. Se tem uma dificuldade, inclusive, de identificar muitos deles, porque boa parte disso acontece na Deep Web, em que Sim. não tem criptografia, não se deixa rastros, e são grupos que são utilizados para cometer crimes de pedofilia, de tráfico de armas, tráfico de pessoas. E ali se faz, entre outras coisas, ameaças, apostas, etc. Uhum. Um dos que assinam, né, o que assina essa ameaça que foi aqui, eu procurei a polícia, não necessariamente é ele, porque podem ter usado o nome de um laranja, Aham. mas é alguém que é conhecido por fazer parte desses grupos, que são inclusive grupos neonazistas. Esse é o Brasil de 2022. Esse é o Brasil. Esse é o legado do bolsonarismo. São jovens, de 20 e poucos anos, até menores de idade, alguns deles, que ficam ali, passam o dia se declarando como racistas, fazendo mensagens em referência ao Hitler. Sim. É muito triste Isso ver parte dos aumentou nossos bastante, jovens né? se engatando Mas nisso. eu acho também que o bolsonarismo, já existia antes do Bolsonaro. A gente só conseguiu dar um nome para esse conjunto. Ele organizou, Ele né, esse organizou. setor, E eu acho importante a gente pensar futuro e pensar soluções para isso, de fato, né? verdade. Como que a gente vai combater isso no dia a dia? Porque a gente tem uma eleição chegando, daqui não sei quantos dias. Eu estava fazendo contagem regressiva. 22, mas- eu acho, não sei. Meu Deus. Pouquíssimos Estou dias. ansiosa Eu para esse também, nem me momento, fale. menina. Tô, assim, Totalmente. porque é um lugarzinho de esperança, né? Que dá de alguma mudança, de uma sobrevida mesmo, literalmente, né? Porque
assim, eu não sei vocês, gente, mas nesses últimos anos eu tenho me sentindo esfarelando um pouco por É, dia, sabe? Assim, claro, parece que cansada, o né? Thanos fez assim, cada dia tem um pedaço de mim, vai ficando pelo chão, Sim, né? Porque todo dia é uma demanda, a saúde mental foi embora, claro, é né? verdade. E assim, ficar em pé e continuar pelas lutas, eu tô falando por mim, imagina a Sâmia que tá lá, né? É salutar mesmo, É, né? E a gente tem uma eleição chegando, e, e assim, não adianta só mudar o presidente. É importante que se mude o chefe do executivo, né? A gente tem aí a volta do presidente Lula, né? Com propostas para o Brasil. Tem outras candidaturas, mas vamos falar de pesquisa. claro, O Lula está na frente, isso. né? Com uma proposta de Brasil, trazendo já as melhorias que foi feita durante o governo PT, também trazendo as dores do governo PT, né? O golpe, a gestão Isso. da Dilma, as crises econômicas que vieram, enfim. Mas temos também deputados para eleger, e eu acho que ali está a Claro. grande questão, que não adianta a gente mirar no presidente, esquecer que a gente tem que pensar numa Câmara, numa composição para a Câmara dos Deputados, né? Exato. E a maioria das pessoas deixa para definir o voto no deputado na última semana, para não dizer no último dia, porque a eleição gira muito em torno do tema do presidente, do Sim. governador, ainda mais hoje, com o Brasil polarizado, né, Uhum. em que a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, eu acho que é importante, a gente precisa Gente, persistir nessa hipótese. não tá na hora É, de pensar em Paris. Tá na hora da gente em pensar outras em coisinhas, Brasil. Tá na hora da gente porque pensar é Brasil. uma eleição histórica, né? Diz respeito à Sim, nossa possibilidade de sobrevivência, inclusive, de sim. seguir lutando. Ontem até dei uma entrevista e falei: você não precisa gostar do Lula, fecha o nariz. Sim. Dá uma. Respira fundo, pensa que na próxima você vai ter o direito de votar naquilo que você prefere. Mas pensa que é um gesto de derrota do Do Bolsonaro Bolsonaro. acima de tudo. Nem que seja para que no dia seguinte você critique, você debata o que está acontecendo. Não, eu vou xingar muito ainda o próximo governo, gente. Eu não tô aqui Exatamente. para passar Não tô pano, aqui para não. passando pano para ninguém. Para Nunca foi o ninguém. meu papel. Sim. E não será. Mas eu sei que há um momento decisivo para as nossas vidas. Então, as eleições do primeiro turno ganharam um contorno, uma importância muito maior. E junto com isso, eleger parlamentares. Sim. Porque a gente esquece mesmo. O povo esquece que tem que escolher A maioria alguém. das pessoas não lembra quem votou. Não lembrem Não quem lembra quem votou. São votou. raras as que acompanham. Às vezes eu encontro, eu acompanho. Eu falo, gente, se todo mundo fosse como você, nem que seja para criticar, para dizer, olha, não gostei daquilo que você fez, discordo, acha que não é por aí, tá ótimo. Daí você muda de deputado na próxima eleição. Mas esse vácuo, até eles se perpetuam também em cima das nossas ausências, Sim. né? Precisa da participação popular. Então, escolham bem os candidatos, vejam que se já são deputados, o que fizeram ao longo desses 4 anos, como votaram em matérias decisivas para a população, como se comportaram diante do governo Bolsonaro. Olha para as propostas e pensa Sim. que é importante eleger deputados federais, estaduais, e o senador ou senadora também esse ano, além do presidente da República, porque não vai ser fácil os próximos 4 anos Não, também. porque assim vai pegar um rebote político, um rebote de pauta de costumes e principalmente econômico, né? Exato, a situação do Brasil não vai melhorar repentinamente com o Lula presidente, vai ter Sim, muito desafio e imagina também o que serão os bolsonaristas como uma oposição sim. de direita, não vão dar vida fácil, vai ser uma fake news por dia, vão querer organizar, porque eles mostraram que tem capacidade de mobilização, ainda que claro, Tanto, que com a sim. máquina na mão você mobiliza muito mais do que de maneira Claro, espontânea, né, claro. gente? Porque o 7 de setembro também foi isso. Tinha exército, tinha estrutura pública botando gente na rua. Mas, independentemente disso, eles mostraram que sabem, inclusive, distorcer a realidade para poder criar uma narrativa política. Então, E eles fazem isso muito bem, né? Vamos fazem, combinar. fazem. Fazem porque tem dinheiro, porque Tem são dinheiro, mentirosos e inescrupulosos e não vão mudar de um dia para o outro. Então, a gente precisa impor a nossa maioria social, colocar parlamentares e estar junto com eles, acompanhá-los, lutar com eles. Tem o site Congresso em Foco, tem uma premiação também, Tem, é né? super legal, assim. Parece estranho, né, premiar deputados, no sentido de que a gente não tá fazendo mais do que Sim. O obrigação de que ter um Oscar bom do mandato. deputado, o É, Oscar dos mas eu acho que deputados. é interessante, porque é uma forma também das pessoas entenderem que tem aqueles que estão ali
só Aham. figurando, mas tem gente que tá ali propondo, debatendo com seriedade. E eu fico feliz. Desde o meu primeiro ano de mandato, eu sempre fiquei entre as mais votadas do É, eu prêmio. sempre voto lá, eu sempre tô de olho, É, né? Tô tá vendo o que tá certo, com acontecendo, né? Esse certeza. PL aqui é isso mesmo, né? É, Sempre dando uma olhadinha lá, mas é porque eu pessoalmente gosto de acompanhar tá atuações. certíssima. Você mostrou outro dia também, e eu queria deixar essa dica aqui para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo, um site, eu não lembro o nome do site, mas. Quemfoiquem.org.br. Isso! Falei disso ontem com uma amiga minha, ele é bem legal. É muito Porque legal. mostra todas as votações que tiveram a ver com direitos trabalhistas, principalmente, né? Ou com retrocessos sobre a vida do trabalhador no Brasil. E aí mostra como cada deputado votou a favor ou contra cada matéria. E aí dá uma porcentagem. Lá, felizmente, 8 da bancada do pessoal, 100% a favor do trabalhador. Mas tem deputado que dá 40, 50, 30, zero. É bem legal porque eu acho que ajuda também, se você tiver em dúvida, ajuda a te definir o voto. Porque também nos foi vendido aí, foi vendido para a população essa pauta neoliberal, né? Então, se você diminuir os direitos, você precariza o trabalhador, vai ter mais emprego, né? O empregador vai conseguir contratar mais, e isso já se provou uma grande falácia, né? Essa Pois é, faz fala... anos que essa política está em curso e o Brasil só vem piorando. Porque até, de certa forma, é uma lógica formal. Se o Estado investe na economia, se gera emprego, a população consome mais e a economia cresce. Quando a população está empobrecida, isso tem impacto na venda do bairro, na farmácia, em na tudo. loja, consequentemente na capacidade de geração de emprego, na renda dessas famílias, e aí vira um ciclo vicioso, regressivo, que é o que vem acontecendo com o Brasil, mais contraditório. Quer dizer, ao mesmo tempo, 40 brasileiros entraram para a lista de bilionários da Forbes. Ao Ai, mesmo Sâmia, tempo, você é contra bilionários? bilionários, eu não sei por quê, não deveria existir esse nível de concentração de renda, Sim. principalmente considerando que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Mas Brasil. ele mereceu! Mereceu muito explorar as pessoas, destruir o meio Sim, ambiente, sim. sonegar impostos. Eu sempre escuto isso. Até consegui um direito de resposta numa rádio muito conhecida no Foi na Brasil. Jovem Pan, Foi na gente. Jovem Pan, então Vamos tá falar, bom. vamos falar, vamos Que falar tá a aqui. serviço do bolsonarismo Sim. ultimamente, sinceramente. E eu fiquei bem contente com esse direito de resposta, porque as fake news precisam de resposta à altura. Se não se normaliza, Então, mas eu é uma acho que concessão nunca vai pública. ser à altura. Isso é verdade. Assim, o Concordo com estrago é você. feito, depois a gente vai lá e tapa uns buracos Porque ali, depois que a né? disseminação da informação foi feita, é difícil Acabou. controlar. Acabou. Você até tira do ar, mas aí no grupo de WhatsApp tá ali, não tem como monitorar. Aliás, a questão da fake news foi uma pauta durante muito tempo no Foi e Congresso, a né? gente não conseguiu aprovar. Teve um projeto de lei que foi feito na medida do possível, não era o ideal, mas seria um marco legal para que o TSE e a Justiça brasileira tenha instrumentos para poder combater as fake news. A gente não conseguiu aprovar porque foi derrotado em plenário. O Sim. Lira fez uma manobra, ele encerrou a votação num tempo muito curto, ou seja, a gente não conseguiu atingir todos os votos que poderia para aprovar o projeto. Mas, independentemente disso, tem um grupo de trabalho no TSE, os partidos e coligações estão organizados para dar a resposta. Por exemplo, o 7 de setembro. Teve muito crime eleitoral. O Bolsonaro pediu voto, ele usou as Forças Armadas, ele falou do slogan dele, ele chamou as pessoas que estavam ali para ir às urnas. Aquela era uma data institucional, Sim. ainda que questionável, era uma data Sim. institucional. Ele não poderia ter feito aquilo. A gente foi para o TSE pedindo ao menos uma multa, uma retratação em rede nacional. Isso precisa ser feito. Eu, na minha campanha também, tem campanha negativa patrocinada sendo feita contra mim. Não pode. Fomos para a justiça, já conseguimos retirar o patrocínio. Tem que ter resposta. Concordo contigo que nunca vai ser à altura. Mas é o Não dá para possível para deixar não quieto. Exato, para Não não dá para naturalizar. deixar normalizado, porque já meio que tá normalizado, né? Já trata, mais uma fake news. E é muito cansativo também, né? O Olavismo ensinou bem o assédio jurídico também, É né? verdade. Esse lugar também, ele fica embaixo de uma sombra, né? De você ter medo de falar alguma coisa e ser processado, porque quem tá com a máquina tem muito mais facilidade, Tem né? muito mais acesso a recursos e Recursos, proteção exato. institucional. Mas nada disso acho que tem que nos fazer também deixar Calar, de né? nos calar, exato. Você foi a pessoa que conseguiu mais assinatura para impeachment, né? Foi logo no início da pandemia.
Foi o primeiro pedido de impeachment protocolado. A época até gerou alguma polêmica, no Na sentido época de era o que Rodrigo, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia. de que não seria talvez o momento para se propor o impeachment, mas assim, não deu uma semana. A barbárie bolsonarista se expressou na pandemia. Negar medidas de isolamento, máscara, falar mal de enfermeiro. E aí foi aumentando o caldo de indignação. A contradição é que, justamente por conta do isolamento social, era mais difícil colocar povo na rua. Quem Sim, foi pra rua eram mais os bolsonaristas mesmos, sim. Que não tava usando máscara, que tal. não se importavam com medidas de proteção. E, paralelamente a isso, a compra de votos no Congresso. Sim. Então, só foi aumentando a necessidade do impeachment desde então. A gente conseguiu 1 milhão de assinaturas na época. E eu tenho certeza que, se fosse agora, o número de assinaturas seria ainda maior, porque as pesquisas eleitorais mostram isso, né? Mais da metade da população rejeita o Bolsonaro, assim, e mais de 60% das Das mulheres mulheres. rejeitam. Porque ele colocou, inclusive, a Michelle para fazer propaganda para ele, para tentar um diálogo com as mulheres, né? É. Mas a Michelle, é engraçado, né? Ela disputa essa ideia da mulher, mas também sobre aquele aspecto moral, Sim, moral. moralista, na verdade. É, e com um conceito que pode até pegar em algumas mulheres, mas é muito reacionário, né? Da princesa, da dona do lar. Mas a preocupação dela vai até a página 2, né? Sim. Porque e os filhos das mulheres que estão submetidos a uma lógica de violência, justamente porque o Bolsonaro é irresponsável na área da política de segurança pública. E aquelas que estão passando fome, que os filhos estão fora da escola, que não sabe se vai conseguir ter emprego quando forem Tem mais um nicho direcionado essa conversa, né? Não é para é não é para as para todos. convencidas, eu tenho a impressão, assim, a sociedade está numa situação muito difícil para cair em qualquer lorota moralista mesmo, sabe? Sim. Para dar resposta para aquilo que é mais urgente na vida do povo. Gente, a Samia aqui tá. Como estamos de tempo? Eu tô ouvindo um zum zum zum. Tá acabando? Disputando Samia Bonfim com quem? Mata ciliar de novo, gente. Vou matar ciliar. Ah, é mesmo? Viu? Não conta na mata ciliar que minhas plantas desmoronam. Porque quando eles vieram aqui, eu tomei um xingo que minhas plantas estavam tudo mortas. Eles falaram, como assim eu vim Não, falar de mata viu? ciliar? O Peste falou pra mim, viu? Se a planta tá assim, é porque você não é uma pessoa boa. Eu falei, você ficou 2 horas comigo agora, sério. Mas tudo É porque a bem. gente fala nomes de pessoas que não são boas, aí vem, hoje estava na Vem a planta manifestação, aqui, ó. eu fui só falar o nome do sujeito, quebrou o som. Eu falei, olha só, não vamos dar bobeira. Me conta, o que que você tá achando agora? A campanha começou há um mês, mais ou menos? É, começou em agosto, 1º de agosto, já faz um mês. Um mês de Estamos na rua. campanha. Muitas candidaturas femininas, feministas, muitas candidaturas indígenas, muitas campanhas pautadas no antirracismo também, que são coisas que a gente precisa reconversar nesse país, né? Não dá para ficar na camada superficial dessas conversas. O que que você tem achado, agora que está na rua, que a gente tem essa relação de proximidade, principalmente com os municípios? Eu sempre falo, né, que todas as questões fundamentais do Brasil estão nos municípios, É né? verdade, claro. O que que você tem achado? O que que a tua caminhada agora nesse último mês tem te mostrado, Sâmia? Olha, o meu Datapovo Seu tem Datapovo é mostrado isso? aceitação, assim, das nossas ideias. Claro, tem uma composição muito heterogênea, né? A população brasileira de São Sim. Paulo. Alguns lugares são mais conservadores, mais difíceis de chegar, de fazer a denúncia ao Bolsonaro e propor alternativa. Mas hoje eu vejo esses espaços como exceção. É aquele dia que eu falo, hoje talvez a campanha não tenha sido tão boa. Aham. Mas na maioria dos dias eu chego em casa com a sensação de há esperança, principalmente entre mulheres e jovens, que são os dois segmentos mais abertos às nossas ideias, às nossas propostas, que você para entregar um panfleto, a pessoa fala, opa, já ouvi seu nome, já te vi na TV Câmara, já vi um vídeo seu nas redes sociais, ou quando você fala, fora Bolsonaro, a pessoa, agora sim eu vou te ouvir. Eu Aham. achei que fosse bora Bolsonaro. Eu falei, não, Não é fora. fora. É com um F bem bonitinho. Lula, presidente, também tem aceitação. Isso me dá, assim, esperança. Eu tô achando a campanha numa crescente, nesse sentido. No começo ainda muito morno, mas agora as definições começam a ser feitas e tem um acontecer. clima de campanha na rua, um clima quente, assim. Eu perguntei porque, assim, eu vejo que você está
indo, né, para alguns municípios. Muitas câmaras municipais ali elegeram também meio que um reflexo, né, da política nacional. Os É verdade. municípios, isso reflete em maior ou menor escala, né? Então, muitos conservadores dentro das câmaras municipais, essa violência política que acontece no dia a dia mesmo, nos municípios, né? É por isso que eu pergunto, há esperança? Sim, Com temos um projeto certeza. assim para um Brasil que vai enfrentar desafios, que não será fácil, né? Acho que o Lula ainda vai apanhar bastante, Com entrando no certeza. primeiro ou segundo turno. No primeiro, né, gente? De Vamos combinar de preferência, preferência. é. Não tenho coração para isso, não. A gente não tem saúde mental para ter um segundo turno no país. Embora a gente se depare aí com inúmeros enfrentamentos. Eu tô Tenho olhando para você esperança, buscando buscando esperança, uma luz no por fim do favor, túnel do me túnel. dá uma boa notícia. Olha, eu, por exemplo, no PSOL, tem muitas candidaturas em diversas cidades, de mulheres que são lideranças locais e que já nas eleições municipais se elegeram, ou quando não conseguiram se eleger, foi por muito pouco, por conta do quociente, mas com aquela ideia de que na próxima nós vamos conseguir, porque Sim, deixou aqui em Jundiaí aconteceu isso, sim, mas tem sim, várias outras cidades meninas. que são assim também. E claro, diante da disputa das máquinas, da grana pesada que se tem, às vezes o empresariado local coloca dinheiro É nessas isso. campanhas, os coronéis, o governo federal se alia com oligarquias locais para que eles se elejam. Então, na verdade, essa mulherada faz milagre Brasil afora, assim, quando Sim. consegue se eleger, porque é o movimento lutando contra a máquina. E às vezes o movimento não consegue ter força para bater na máquina, mas quando consegue, corrói ela por dentro também. Aham. E eu acho que as eleições, elas estão servindo não só para vote, mas lute, siga se mobilizando. Isso vai ter expressão na próxima eleição, mas vai ser um caldo de mobilização. Todo lugar que eu vou, eu falo, gente, vamos votar no Lula, vamos votar em mim, vamos votar, né, na sua candidatura estadual, mas não encerre, não baixe a guarda no dia 2 de outubro, porque vai Sim. ser talvez até mais difícil, porque eles não vão querer deixar a gente tomar posse, vão questionar o resultado Você das acha que vai ter eleições. essa. Infelizmente, eu acho, assim, eu sou sempre pessimista. Mas eu acho que a gente vai vencê-los eleitoralmente, vencer esse cabo de guerra que eles vão querer fazer no dia seguinte à eleição, mas não vão querer entregar, simplesmente. Vão questionar a urna eletrônica, questionar a eleição, mas venceremos, ainda assim, porque O 1º de janeiro pode ser mais complicado que o 2 de outubro, é eu isso. espero que se encerre antes, assim, acho que entre janeiro e outubro ainda vai ter uma onda de conflito, de tentar descredibilizar o resultado das eleições, de contestar a vontade popular. Então vai ser um momento, a eleição é muito cansativa, mas dia 2 tira um fôlego, mas no dia 3 a gente tem que estar de pé, porque Porque a luta não termina, né? não termina, e vai ser assim nos próximos 4 anos, mas é um momento, gente, é um momento para que a gente possa, enfim, um novo capítulo da nossa história. E resolver umas feridas que foram ficando para trás aí na E que lista de também são prioridades responsáveis pelo momento pelo que a gente momento, está. A isso. falta de transição democrática, real, de reparação com que Sim. os crimes da ditadura explicam muito o empoderamento do Bolsonaro para dizer e fazer o que faz. Tudo isso precisa ser revisto. Foi uma conversa que eu tive aqui, de não fazer a reparação histórica na escravidão Exato. E e na não fazer ditadura. na ditadura também. E E precisa do de Covid. reparação histórica do bolsonarismo. Sim. Justiça para as vítimas da Covid. Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que cometeu. Reparação histórica sobre o nosso povo, sobre aqueles que morreram e não precisavam ter morrido, porque já Sim. tinha vacina e o Bolsonaro negou. A revogação de todas as medidas socioambientais que, se perpetuarem, vão ser danosas para sempre para o povo brasileiro. Essas separações precisam ser feitas. Tem que ser a agenda nossa durante o governo Lula. É isso aí. Gente, tem tanta coisa que eu queria falar do SUAS, todas as pautas de assistência social. São muitas pautas que você tá ali encabeçando de linha de frente mesmo. Não é só, ela tem uma única pauta. Não, a Sâmia está em todas as Até que frentes eu ali, costumo dizer, ela educação, defende os tudo. direitos das mulheres. As mulheres estão em todas as É, estruturas da gente, sociedade. Então, não tem como falar de uma. Não existe uma mulher em abstrato. Somos diversas, diversas. temos diferentes realidades socioeconômicas, mas o que nos une é que todas nós sofremos de uma opressão Sim, e estamos presentes
presentes em várias Em várias estruturas, em estruturas. todas elas há uma desigualdade de gênero. Então, A gente pensa no feminismo como uma coisa homogênea e não é, né? A é, gente tem um recorte ali racial primeiro, recorte social, são tantos recortes, né, exato. dentro do feminismo que não dá para pensar como uma coisa única para se resolver, né? São várias resoluções. Inclusive, eu estava lendo outro dia a menina que perdeu o mestrado ou doutorado dela porque foi mãe durante. Enfim, até dentro da universidade, dentro da academia, que é um lugar que se teoricamente, né, se pensa, né, é aberto, né, tá ali numa construção com um viés mais acadêmico, claro, mas esse lugar também ainda tem as estruturas machistas prevalecendo, né? Na universidade, no mercado de trabalho, mais da metade das mulheres que se tornam mães são expulsas, na verdade, É do um mercado de castigo. Então, trabalho. no Brasil, você ser mãe, você tem que ser punida de alguma forma, Você né? é obrigada a ser mãe, e Sim. quando você é mãe, você é punida por ser mãe. Então não há outra opção senão a lógica do patriarcado te controlando, né? Isso precisa mudar, porque isso explica o fato de a gente ganhar menos, de ser as mais atingidas pelo desemprego, pela fome, por ter menor participação na política institucional. E é uma reação em cadeia, porque também essas mães têm filhos. Não necessariamente esses filhos têm o pai, né? Mas a Claro. mãe tá ali, né? Principalmente as mães atípicas, né? Eu estava Sim, vendo um dado, mais de 80% das mães de crianças com deficiência são abandonadas, elas e as crianças, até as crianças completarem 5 anos de idade, 80%. uau, Porque elas têm que lidar com a carga e as dificuldades sim. que a ausência de políticas públicas significa, né? De ter uma criança com deficiência sozinhas, sem a figura paterna. Essa é a realidade do machismo na forma mais, assim, Na sua essência. sua essência, exatamente. Seu site, para quem quiser acompanhar, porque tem doação, dá para doar, dá para participar do comitê. Como que tá funcionando a tua campanha? Diversas formas as pessoas podem participar. Elas podem entrar no nosso site, que é samia5000.com.br, e ali ela pode se cadastrar para receber mensagens via WhatsApp e nos ajudar nessa guerra contra a desinformação nos grupos de Zap da família, pegando materiais, etc. A gente tem alguns comitês físicos de campanha. Aqui em Jundiaí, por exemplo, a gente utiliza o Comitê das Mulheres Juntas, que são a nossa candidatura estadual, Aham. para também receber os nossos materiais. Mas também elas podem se inscrever via WhatsApp, que tem ali no nosso site, para receber o material em casa, para fazer da sua própria residência um comitê doméstico. Então, podem nos ajudar de diversas formas. Pode panfletar no seu bairro, pode combinar um dia aí numa praça, num centro comercial, entregar material, disputa de rede social. E todo mundo conhece alguém que não tem um candidato a deputado ou Sim, sim. deputada. Fala com essa pessoa, porque se cada um conseguir convencer mais um, a gente já dobra Já a dobra. nossa votação e Não, com consegue chegar lá. certeza. E aqui também, gente, uma coisa que eu acho importante assinalar para você que às vezes é difícil ser numa briga, né, por narrativas, você compor ali um discurso de enfrentamento, né? A internet é cheia de informação, mas às vezes é difícil a gente, né, organizar tudo isso que está aí. Então, tem um manifesto também no site da Sâmia, né? E é tão bonito, assim, é tão humano, é tão necessário. Então, recomendo também. São alguns parágrafos só, e eu acho que já dá para você alcançar uma pessoa aí dentro da tua casa, ou no teu trabalho, ou no ponto de ônibus, enfim, aonde a conversa for possível. E é isso. Ai, Obrigada. Eu nossa, vou eu que te te liberar. Você agradeço. volta? Volto com Tá, mais já amarrei tempo aqui, ó. depois, claro. Volto sim, agradeço muito. Passou super rápido. Daria para de fato a gente ficar Não, horas é muita coisa, conversando. né? A E eu gente fez espero um voltar no catadão. momento em que a gente consiga ter cumprido com a nossa tarefa, né? De derrotar o Bolsonaro, eleger o Lula, reeleição. Ai, E aí vamos. debater futuro, projeto, possibilidades de avanço, né? E não mais só de barrar o retrocesso. Sim, é isso, da gente conseguir avançar mesmo com essas pautas no campo progressista, né? E, Sim, enfim, econômico, todas elas. exato. Obrigada. Eu que te agradeço Ai, muito, amei foi você ótimo. aqui. Obrigada, gente. Obrigada para quem Obrigada. assistiu, viu? Obrigada mesmo.
Valeu, gente. Seguinte, mais uma conversa necessária aqui neste Francamente. Obrigado para você que ficou aí na companhia, ouvindo, assistindo. Deixa seu like, compartilhe. Eu vou deixar todos os links da Sami aqui embaixo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Tem muita coisa, a gente não conseguiu explorar 0,1% das pautas aqui que ela está envolvida, mas a maioria está tudo no site dela. Eu recomendo que você faça essa visita. Eu não estou falando de fazer campanha, eu estou falando de você conhecer as pautas, de você olhar propostas de fato. Eu sempre brigo aqui, olhe as propostas dos candidatos, veja quem está eleito, quem está trabalhando, o que tem feito, né? Porque às vezes você está lá pegando 3 condições para ir trabalhar e está apostando num cara que votou contra todos os seus direitos. Então é bom a gente ficar de olho. Combinado? Seguinte, galera, eu vou ficando por aqui. Vamos acabar com essa história no dia 2, já primeiro turno, por favor. Por favor. Por favor. Nunca te pedi Eu nada. nunca pedi nada para você, aí, ouvinte da rádio. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.